Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante para você que é desenvolvedor e já trabalha em empresas grandes com arquiteturas realmente complexas, mas também para você que é desenvolvedor e quer trabalhar, quer encarar sistemas aí mais complexos, né? Quer trabalhar em projetos mais expressivos e sem dúvidas provavelmente está a fim de dar um upgrade na sua carreira. O assunto que a gente vai falar hoje é algo tão importante que, se ele não for levado a sério, pode fazer com que diversos e N quantidades de microserviços possam cair do ar. A gente vai falar sobre Circuit Breaker e como esse padrão vai conseguir ajudar com que esses sistemas possam ficar no ar e evitem assim uma queda generalizada pelo fato de um sistema sequer ter problema. Legal? Então vamos lá que a gente vai falar mais sobre esse assunto. Bora! Bom pessoal, e antes de a gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de pedir para você dar um like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal ativando as notificações. Você não tem noção de como isso ajuda os nossos vídeos, tá? Não é vaidade de números ou qualquer coisa desse tipo, é porque realmente o YouTube ele distribui esse vídeo para mais pessoas. Então clica no like, eu não tenho dúvidas que isso vai motivar a gente, inclusive, de produzir aí mais conteúdo de alta qualidade como esse aqui que você tá para ver. Maravilha? Então vamos lá, vamos falar agora sobre Circuit Breaker. Bom pessoal, então vamos lá. Antes de eu ir passar qualquer código para vocês, e acredite, a gente vai ter uma parte bem prática nesse vídeo aqui, eu preciso que você entenda alguns conceitos que realmente são muito importantes aí para você saber aonde que essa história de Circuit Breaker vai entrar, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu preciso que você entenda é o seguinte, tá? Vamos imaginar que eu tenho um microserviço A, eu tenho um microserviço B e eu tenho um microserviço C. O grande ponto é que o microserviço A ele vai chamar o microserviço B para fazer alguma operação. Mas para realizar essa operação, o microserviço B, o que ele vai precisar? Ele vai precisar chamar esse querido aqui microserviço C. Legal? Então até então, super comum, algo que acontece, vamos dizer assim, o tempo todo quando a gente está desenvolvendo um sistema. Porém, o que acontece? Alguma coisa estranha começa a acontecer a partir desse momento. Por quê? Porque começa a demorar um tempo a mais para o microserviço C retornar a resposta para o microserviço B. Mas o grande ponto é que essas chamadas não são apenas uma chamada. Imagina que eu tenho um monte de gente fazendo essa consulta para o microserviço A, que chama o B, que chama o C. Então, o microserviço B, naquele momento, ele começa a guardar a resposta do microserviço C, né? E segurar essas conexões. Até que chega um momento que o próprio microserviço B não consegue mais segurar essas conexões e ele começa também a ficar lento. Então, o que vai acontecer no final das contas? Todas as novas chamadas do microserviço A para o microserviço B também vão ficar lentas, porque o microserviço C está emperrando tudo aí. Legal? Então, isso aí é um cenário muito claro e muito real do que acontece com muitos sistemas que normalmente aí trabalham com microserviços, tá? Você consegue gerar um efeito dominó, um efeito em cascata muito grande, tá? E o pior de tudo é o seguinte, mesmo o microserviço A mandando um monte de requisição para o B e o B sabendo que o C está com problema, o B ainda insiste e começa a mandar ainda requisições para o C. O C nem desafogou ainda e ainda está recebendo mais e mais requisições. Então, nesse momento, o que vai acontecer aí? O microserviço C, ele vai cair do ar. Chega um momento que o sistema cai, fica saturado e acabou, galera. Não tem mais o que fazer. Serviço C, realmente a gente pode considerar ele fora do ar.
E nesse momento que ele está fora do ar e todo mundo ali fica aguardando essas conexões, adivinha o que acontece? Pelo fato de ter um monte de conexão pendurada, adivinha quem fica fora do ar? O sistema B também fica fora do ar, né? E por conta disso, o microserviço A também fica fora do ar. Porque um monte de gente continua fazendo requisição no A e o A ainda tem as suas conexões presas no B, que tem conexões presas no microserviço C. Então, isso pode desencadear esse tipo de problema. E esse problema é mais comum do que você imagina. Agora, a pergunta aí que não quer calar é o seguinte: Wesley, tem como a gente resolver esse tipo de coisa? Como que eu consigo sair desse tipo de situação para que não aconteça esse tipo de coisa, tá? Então, por conta disso, olha só que interessante. Vamos imaginar que quando nós começássemos a chamar o microserviço C através do B, e o microserviço B ali percebesse que o microserviço C estava demorando muito para responder às requisições, imagina que a gente bota uma barreira aí no meio. Tá? Essa linha verde que eu acabei de traçar, tá? O que essa linha verde ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte: opa, enquanto esse cara ele tá se recuperando, enquanto esse cara tá fora do ar, qualquer nova requisição que você fizer aqui para esse cara, eu vou te retornar um erro 500, tá? Então, você não precisa esperar 1 milissegundo. Você tentou mandar uma requisição para o serviço C, eu te retorno ali um 503, um 504, que é um gateway timeout, ali para você. E como agora você já sabe que recebeu um erro 500, você consegue aí ter a sua política de failover, sua política de fallback, né? Para conseguir, né, tratar o seu microserviço independente da falha do microserviço C. Ou seja, todas as novas requisições que o A faz para o B e que o B faz para o C, nesse momento, o B vai já pegar um erro 500 e a partir desse erro 500 o B vai falar: olha, eu não consigo te responder com tanta precisão porque o C tá fora, mas olha, pega esse dado. Então, em momento nenhum eu deixo conexão presa. Em momento nenhum eu faço com que o microserviço B fique insistindo em pegar os dados do microserviço C. Porque eu tenho ali uma parede que está protegendo. E essa parede, inclusive, ela protege por algum tempo, tá? Então vamos dizer aqui, por exemplo, por 10 segundos. Então o microserviço B começa a mandar requisição para o C. Quando a gente percebe que por algum tempo o microserviço C está enrolando, o que a gente faz? Opa, todas as novas requisições que baterem para o microserviço C vão receber por 10 segundos erro 500. Legal? Deu 10 segundos, vamos jogar a requisição de novo. Deu problema, agora é o dobro. A gente vai esperar 20 segundos, tá? E depois disso, a gente espera, por exemplo, 40 segundos. Até dar o tempo do microserviço C processar todas as informações e ir entrando no ar. E daí, na próxima vez, ele recebe uma conexão, tá funcionando e ele vai voltando ao normal. Então a gente dá um tempo para o microserviço C se curar. Isso a gente chama de self-healing, né? Mas se você perceber, essa parede que a gente acabou de colocar aí é o ponto fundamental para que o microserviço C consiga se curar e é fundamental para o microserviço B não ficar, né, aguardando que nem um maluco a conexão. Né? O microserviço B já recebe um erro 500 e ele já trata essa mensagem e segue a vida, né? Então não tem perigo mais de fazer o microserviço B cair e não tem perigo de fazer o microserviço C ficar pior do que ele já tá. Então, se você olhar isso é o que a gente chama de circuit breaker, tá? Vamos imaginar que a gente tem um circuito elétrico que o circuito fica fechado o tempo todo, né? Então, quando a gente tem uma sobrecarga de energia, vamos imaginar, a gente tem o breaker, né, que é como se fosse o disjuntor, ele dá um trip, o que ele faz nesse momento? Ele, pum, quebra o circuito. Então ele garante que não vai chegar nem mais energia para o outro lado, porque poderia sobrecarregar o sistema. Então é mais ou menos isso aqui. Essa linha verde aparecendo é como se fosse o disjuntor, tá? Ficando desarmado para não ter perigo do dado chegar do outro lado e fazer o outro sistema sentar a bunda lá. Maravilha?
Agora tem um ponto aqui bem interessante que eu queria que vocês entendessem. Como que eu conseguiria resolver esse problema? Como que eu consigo colocar aquela parede, né? Hoje em dia, a gente tem diversas formas de resolver esse problema. Uma forma de a gente resolver esse problema é trabalhando com o Circuit Breaker, tá? Dentro da nossa própria aplicação. Como assim, Wesley? Tá vendo esse quadradinho cinza que eu coloquei? Esse quadradinho cinza é o nosso Circuit Breaker. Ou seja, a gente pode usar alguma biblioteca dentro da sua linguagem de programação preferida, você pode implementar uma solução, mas normalmente essas bibliotecas a gente fala o seguinte, olha, quantas requisições eu posso mandar e dessas requisições quantas podem falhar? E dessas que falham, quanto é o timeout máximo, né? E quantas requisições, se falharem ou demorarem por tanto tempo, a partir de qual é o momento que eu paro de mandar requisição? Então, vamos imaginar que o microserviço B, ele está implementado em Golang, né? Em Golang a gente tem uma biblioteca chamada de GoBreaker, que é um Circuit Breaker, que é uma biblioteca que você implementa para o Circuit Breaker em Go. Então eu falo o seguinte, olha, se eu chamar o microserviço C, né, e demorar mais que 10 segundos cada requisição, 3 vezes em seguida, eu quero que na quarta vez você nem consiga chamar o serviço C. Ok? Você já parte do princípio que deu um erro 500 e segue a vida, né? E só depois de 10 segundos eu deixo você chamar diretamente. Então essa biblioteca consegue tratar esse tipo de problema. Mesma coisa, se você for olhar em Java, tem uma solução bem bacana da Netflix que faz isso. Tem diversas bibliotecas em tudo quanto é linguagem de programação. Então o microserviço A, ele também, quando ele chama o B, se não tiver dentro daquelas condições, ele quebra o circuito ali para garantir que ele não vai cair junto, tá? Então essa é uma autoproteção que a aplicação acaba tendo, né? É muito louco isso, né? Você tem que ter uma proteção para sua própria aplicação, para caso a aplicação que você está chamando não responda. É muito louco isso. Agora, trabalhar dessa forma tem um pequeno problema, tá? Vamos imaginar que o microserviço A é feito para a equipe A. O microserviço B é da equipe B e o microserviço C é da equipe C. O microserviço B, a galera do microserviço B vai programar esse Circuit Breaker com uma configuração que eventualmente é diferente da equipe A, né? Então o padrão de Circuit Breaker que a equipe A está usando é diferente do padrão que a equipe B está utilizando, né? E às vezes eu quero mudar um pouco esse padrão, eu quero mudar os números, eu tenho que sair fazendo deploy da minha aplicação o tempo inteiro. Por quê? Porque o código, né, a mudança está no código fonte. E às vezes o desenvolvedor, naquele time apenas, ele não consegue ter uma visão do todo e entender, né, como parametrizar aquilo ali. E é por conta disso que hoje em dia a gente tem algumas soluções, inclusive de Service Mesh, que ajudam a gente na seguinte forma. Vamos imaginar que eu tenho a aplicação A e ela vai chamar a aplicação B. Mas o que acontece? A aplicação A e a aplicação B, elas não são mais chamadas diretamente. Elas têm um proxy entre elas. Então, quando a aplicação A chama a B, ela está chamando primeiro o proxy, que fala com outro proxy, que daí fala com a aplicação B. Então, essas regras de Circuit Breaker aí, elas estão embutidas nesse proxy, tá? Então, o desenvolvedor da aplicação, né, ele não tem que se preocupar desenvolvendo e criando técnicas ali de Circuit Breaking. Por quê? Porque essas configurações e parametrizações estão no proxy. Então a aplicação, ela não tem que se preocupar com nada disso. Se a gente quiser aplicar Circuit Breaker, a gente pede para o proxy fazer isso. A gente fala, ó, proxy, manda quando você tiver esse problema, ó, manda requisição 503, faz dessa forma, faz dessa outra forma, e o proxy, ele toma conta desses tipos de coisa. Obviamente que, olhando nesse aspecto, é muito mais vantajoso mesmo você trabalhar com esses proxies. Por quê? Porque as equipes de desenvolvimento, elas não têm que pensar e tomar esse tipo de decisão, porque essa decisão, no final das contas, toda essa parametrização, ela vai ser feita em produção,
né? Você vai sentir como é que o sistema vai se comportar e você vai ajustando isso. E você consegue fazer isso, eventualmente, fora da equipe de desenvolvimento. Os desenvolvedores podem até achar e ajudar nesse processo todo. Não tem nada de errado com isso. Mas, para fazer isso, ele não precisa refazer o deploy da aplicação a cada modificação. Legal? Para eu conseguir trazer isso de uma forma mais simples e conseguir mostrar para vocês isso funcionando e para que vocês consigam inclusive entender isso na prática, a gente vai utilizar hoje um camarada chamado de Istio, tá? O que o Istio é? Ele é uma camada que roda em cima do Kubernetes, tá? E ele consegue ter esses proxies que a gente chama de sidecar proxy, que ele acaba controlando todas as comunicações que estão acontecendo na rede, criando inclusive regras desse tipo para a gente conseguir trabalhar com Circuit Breaker, legal? Então vamos lá, eu quero mostrar aqui o código-fonte de tudo que eu fiz para você, vou botar tudo isso para funcionar basicamente aqui do zero, para que a gente consiga sentir tudo isso funcionando. Então bora lá! Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz aqui, que eu quero mostrar para você, não preciso digitar isso do zero porque é um exemplo muito simples. Eu desenvolvi uma aplicação aqui de 20 linhas em Go, tá? E o que essa aplicação faz? Ela serve um web server na porta 8000, ok? E aqui nessa porta 8000, né, eu tô servindo o barra, né, ou seja, a raiz aqui da minha aplicação. Quando alguém acessar nesse cara, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar através de uma variável de ambiente, né, se error é igual a yes. Ou seja, se existir uma variável de ambiente cuja error é igual a yes, o que a gente vai fazer? A gente vai demorar para responder até 5 segundos, legal, de forma randômica, e a gente vai retornar aqui um status gateway timeout, um erro 504, tá? Então é isso que a gente vai retornar. Então se error for igual a yes, a gente retorna um status gateway timeout, erro 504 em até 5 segundos, legal? Caso a gente, obviamente, não tenha esse erro igual a yes, a gente retorna um HTTP status 200, né? Informando um OK na tela. Tá? Basicamente é isso, você não precisa saber Go para entender qual que é o objetivo do nosso programa aqui, tá? Então basicamente é isso, se tiver variável de ambiente, retorna até 5 segundos, se não, retorna erro 200 aqui pra gente, legal? O que eu fiz aqui também? Eu gerei um Dockerfile, tá? Esse Dockerfile, o que ele faz? Ele gera aqui um arquivo executável chamado ServiceX, né? ServiceX, que é exatamente esse serviço que a gente acabou de criar. Legal? Então a gente tem um Dockerfile desse cara aqui e eu subi esse Dockerfile no meu Docker Hub. Legal? Então no final das contas eu tenho esse programa feito lá no Docker Hub. Você vai ter acesso a esse repositório, inclusive, e depois você pode fazer esse teste, inclusive, no seu computador. Legal? Agora, um ponto importante que eu quero que você veja aqui é o seguinte: nós estamos rodando com o Kubernetes. Então, o que acontece? Se eu der um kubectl get nodes, você vai ver aqui que eu estou usando o K3D como um Kubernetes rodando local na minha máquina. Eu tenho aqui 2 workers, né, e um control plane aqui, rodando aqui para mim. Show? E se você for ver, ó, eu dou um kubectl get all, você vai ver aqui que eu tenho um service apenas aqui. Ou seja, é um Kubernetes zerado aqui pra gente. Só que não. Se eu der um kubectl, tá? Aqui, get namespaces, você vai ver que eu tenho o Istio instalado aqui também, tá? Então, se você nunca trabalhou com Istio, não tem problema. A minha ideia aqui, inclusive, não é ensinar Kubernetes, não é ensinar Istio para ninguém. É mostrar para você o comportamento do Circuit Breaker, tá? Mas somente para você saber, eu vou fazer todo esse processo utilizando o recurso de Circuit Breaker, utilizando um recurso do Istio, ok? Então, essa aqui é a nossa ideia. Eu tendo aqui o Kubernetes instalado, com tudo isso aqui funcionando, o que aconteceu? Eu criei um arquivo de deployment aqui do Kubernetes. Se você nunca ouviu falar no Kubernetes, eu tenho vários vídeos aqui no canal,
tá? Mas o grande ponto aqui que eu quero que você se ligue é o seguinte, eu tenho um deployment, tá? O nome desse deployment é Service X, legal? E se você olhar aqui, eu tô colocando uma version nesse cara chamada 200. Não é que a versão do meu programa é 200. Eu deixei isso aqui mais para ilustrar que esse cara tem que retornar pra gente o HTTP 200 pra gente conseguir separar em relação ao cara que vai dar problema. Então, se você olhar aqui, ó, aqui tá o container que ele vai subir, né? Circuit Breaker, exemplo, go, tá? Aqui para mim, a porta 8000. Agora, esse aqui é um deployment que a gente vai realizar. A gente tem um outro deployment que a gente está fazendo, que é exatamente o mesmo container, o mesmo serviço, mas eu chamei o nome desse cara de Service X Error. Por quê? Porque esse cara vai retornar o erro aqui 504, legal? E se você olhar, eu estou passando aqui como variável de ambiente, error é igual a yes, tá? Então, o que acontece? Todas as requisições mandadas para esse cara aqui vão retornar 200. E todas as requisições mandadas para esse cara aqui, a gente vai ter como resultado um erro 504. Legal? E agora o que eu estou fazendo? Eu criei um service aqui no Kubernetes chamado Service X Service. Ele é do tipo Load Balancer, tá? E toda vez que eu acessar esse service aqui pela porta 80, o que vai acontecer? Ele vai chamar esses meus containers. Agora, uma coisa que é importante você perceber, esse serviço, ele vai chamar tanto o deployment 1, tá? Que tá com app igual a service X, quanto o meu app2 que tá com erro. Então, cada hora o Kubernetes vai chamar um cara. Service A, Service B, Service A, Service B, né? Com erro e sem erro, com erro e sem erro. Então, a gente vai ter essa experiência de ver que eu tenho um mesmo sistema e esse mesmo sistema ele pode estar sempre com problema ou não. E a minha ideia aqui é a gente conseguir ver realmente que esse problema está acontecendo, ok? Então eu vou botar isso no ar e a gente vai monitorar quando a gente mandar um monte de requisições mostrando que a gente vai ter mais ou menos 50% do erro 200, HTTP 200 e 50% de HTTP 504, porque ele está chamando hora um serviço, hora um pod, hora outro pod. Basicamente é isso aqui. Legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou botar esse cara aqui no ar. Então essa é a nossa primeira etapa aqui com o nosso Circuit Breaker. Então eu vou dar um kubectl apply -f K8s deployment aqui para mim. Então tô subindo esse cara aqui pra gente. Legal? Então, se a gente olhar aqui, ó, o K3D, ele cria umas paradas bizarras aqui, alguns pods bizarros, mas esses caras já estão sendo criados aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Aqui, ó, o Service X e o Service X Error. São esses dois caras aqui que foram criados, legal? E esses dois caras, eles estão sendo chamados através desse meu serviço, Service X Service, né? Que é um load balancer aqui para mim. E ele pode ser chamado, inclusive, de fora da porta 30.000, tá? Mas eu não vou chamar esse cara de fora. Eu vou rodar um programa que eu tenho aqui, que a gente chama de Forte, onde a gente faz teste de carga, tá? E com esse teste de carga, a gente consegue mandar um monte de requisição, um monte de coisa pra gente ver tudo isso acontecendo, tá? Então vamos fazer isso agora. Mas para eu conseguir ter essa visualização, o que eu vou fazer? Eu vou rodar um comando aqui no Istio chamado istio-cpl dashboard Kiali. A gente vai visualizar tudo isso pelo Kiali, que é um sistema basicamente, tá? Onde a gente consegue ver em tempo real como é que tá a o nosso monitoramento, tá? Como é que tá a nossa aplicação. E se você olhar aqui, deixa eu colocar Traffic Animation, Circuit Breakers. Tá bom aqui por enquanto. Ele não tá mostrando nada porque a gente não mandou nenhuma requisição. Então vamos começar a fazer alguns testes aqui pra gente, tá? Pra gente começar a mandar essas requisições para esses sistemas, a gente vai utilizar um camarada chamado de Fortio. O Fortio, ele serve como um teste de estresse ali pra gente trabalhar.
tá? Eu tenho já a chamada do Fortio aqui pra gente fazer o deployment dele. Ele tá na documentação oficial do Istio. Depois eu anexo aí pra vocês, inclusive, no vídeo, tá? Mas basicamente é isso aqui, ó. Fortio deploy.yaml. Esse endereço aqui, ó. Então eu vou fazer a instalação do Fortio aqui pra gente, tá? Maravilha. E ele vai começar a rodar aqui, ó. Já tá rodando aqui pra gente. Com esse Fortio rodando, eu vou fazer algumas paradas bem bacanas, tá? Eu vou colocar Fortio. Eu preciso pegar qual que é o ID do pod dele, né? Que é esse cara aqui, ó. Vamos lá. Então vou fazer algumas coisas bem bacanas. Vou fazer o seguinte, ó. Fortio. Eu já vou explicar esse comandão gigante aqui pra você. Eu só quero colocar o nome certinho aqui pra gente, tá? Então o que eu tô pedindo? Eu tô pedindo pro Kubernetes executar, tá? O Fortio deploy, esse cara aqui, tá? O container Fortio, né? Para ele dar um comando chamado load menos 3 conexões concorrentes, tá? A query per seconds deixa automático e rodar isso 2000 vezes com log level de warning nesse endereço. Service x/service. Então o que eu tô fazendo? Quando ele rodar esse comando, ele vai rodar 2000 vezes, tá? Naquele serviço. E uma hora vai chamar o serviço com erro, uma hora vai chamar o serviço sem erro ali pra gente. É o que a gente tá esperando aqui no final das contas, correto? Então vamos ver se essa parada funciona. Então eu vou dar um enter aqui. Ó, ele tá dando várias vezes erro, né? Então, ó, 504. Vamos dar uma olhada aqui no browser. Vamos dar um atualizar aqui. Daqui a pouco, essa informação ele já vai ter que começar a trazer para a gente todas essas informações todas as vezes que ele começar a trabalhar. Olha só que bacana, pessoal. Tá começando a trazer essa informação. Então, se você olhar, ó, a gente está fazendo a chamada do Fortio. O Fortio chama o service. E o service... uma hora cai no erro na versão ok, né? Na versão 200 e outra hora cai no erro 504. E quando você vai ver, ó, eu tenho uma taxa de sucesso aproximadamente de 50% aqui pra gente, ó, de 49,11%. Então uma hora ele manda para um lado, uma hora ele manda para o outro. Legal? Então isso aqui é um ponto importante para você se ligar. Esse era o comportamento que eu queria trazer aqui para vocês. Mas o que acontece? Eu posso, por exemplo, trabalhar com Circuit Breaker aqui. O que eu posso falar? Eu posso falar o seguinte, olha, se começar a acontecer muito erro 504, para de mandar tráfego para esse cara e manda só pro erro 200, né? Pro erro 200 não, pro pod que tá rodando aqui, pro container que tá rodando aqui com código 200. Né? Eu consigo fazer isso, então é isso que eu quero mostrar aqui para você, como que a gente é capaz de fazer esse tipo de coisa. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que isso aqui tá programado, tá? Na realidade não é nem programado, como que ele tá organizado aqui através do Istio, né? No Istio a gente cria algo chamado de Destination Rule, né? Eu chamei essa Destination Rule de Circuit Breaker Service X, né? E eu tô falando que esse Circuit Breaker Service X vai ser apontado para aquele nosso serviço que a gente criou aqui, né? Que é esse cara aqui, ó. Esse Circuit Breaker vai ser apontado para esse cara aqui. Legal? E aqui vai ser o meu tráfego, né? Minha política de tráfego. E aqui a gente vai ter finalmente o Outlier Detection. O que é o Outlier Detection? É o Circuit Breaker de forma geral. Ele vai detectar quando tá tendo algum tipo de problema. E eu vou falar para ele o seguinte, olha, todas as vezes que acontecer um erro, tá? Consecutivo, de qualquer tipo, de 500xx, né? Pode ser de 500 até 500 e vai lá bordoada, né? Acontecer 20 vezes, o que vai acontecer, né? Ele vai fazer o cara ficar baseado ali. A cada 10 segundos ele vai fazer esse check, eu esqueci de falar. Ó. Então, se acontecer 20 erros no intervalo de 10 segundos, ele vai tirar fora do ar esse cara por 30 segundos. É basicamente isso que a gente está falando. E se esse erro continuar acontecendo, depois ele vai tirar por 1 minuto, né? Depois de 1 minuto para 2, depois para 4 e assim vai.
tá? Então essa que é a nossa ideia. Então a gente consegue botar o Circuit Breaker aqui rodando pra gente, tá? Como que eu faço para aplicar esse camarada aqui? Simples também, ó, o nosso comando ainda tá rodando, né? Então vamos botar esse cara para rodar aqui. Então vou fazer o seguinte, ó, kubectl apply -f k8s é o Circuit Breaker. Tô apontando esse cara, acabei de criar o Circuit Breaker aqui pra gente. Então o que que vai acontecer agora? Quando mandar rodar aquele comandão, né? O que que vai acontecer? Ele vai começar a executar esse comando, provavelmente vai dar 20 erros, 20 e pouquinhos erros. Depois que ele perceber que está acontecendo aqueles erros num tempo de 10 segundos, o que que ele vai fazer no final das contas? Ele vai parar de mandar tráfego para aquele lado e tem que mandar apenas para o tráfego, para o nosso erro, para o nosso código 200. Então vamos fazer isso aqui para ver o que que acontece. Vou dar um Enter. Então, ó, 2.000 calls. E o que que aconteceu, Wesley? O que será que aconteceu? Olha só o que que tá acontecendo aqui para ele. Ele tá falando, ó, que rodou 2.000, ele já conseguiu rodar dessa vez 2.000 chamadas, né? E aqui ele deu o código 200 para 100% das requisições. Isso pode ter acontecido por um motivo, na realidade, tá? O motivo disso pode ser que na hora que a gente aplicou o Circuit Breaker, ele já foi dando aqueles erros, né? E quando ele foi dando aquele erro pra gente, ele já ativou o Circuit Breaker antes mesmo de a gente conseguir assistir, ó. Ele tá mandando tudo pro Service 200 agora aqui, né? Vamos esperar um pouquinho mais, né? Eu acho que tem que esperar 30 segundos pro serviço voltar, para aquele outro serviço voltar no meio da história, pra gente rodar, pra gente ver aquelas 20 requisições ali trabalhando com a gente. Então, eu acho que já deu tempo, né? Eu acho que já deve ter dado uns 30 segundos. Então, vamos ver, vamos rodar de novo esse comando. Pelo menos 20 requisições ele tem que fazer cair no serviço antigo, e depois que ele perceber que o serviço antigo foi pro saco, ele vai ter que mandar tudo no serviço novo. Vamos rodar aqui, vamos ver se ele ativa o nosso Circuit Breaker. Ó, tá dando erro 500, tá vendo? Ó? Então tá chamando o serviço antigo ainda, ó. Tá chamando o serviço antigo. Tá chamando, mas a gente fala que ele tem que chamar pelo menos 20 vezes para daí ativar o circuito. É quebrar o circuito, né? Opa, parou do nada, né? Então olha só que interessante. Ele mostrou aqui pra gente que a gente teve 1979 requisições 200 e 21 requisições 504, né? Então, a partir daí, o circuito foi quebrado, né? Então percebe, ó, ele parou de mandar requisição aqui pro 504 e começou a mandar todas as requisições aqui para 200. Então eu tenho essa taxa de sucesso aqui. Por quê? Porque o circuito, ele foi simplesmente quebrado, né? Ou seja, ele parou de mandar requisição para aquele cara por conta disso, quando ativou ali aqueles 20 caras. Eu espero que o que eu tenha mostrado aqui para você tenha feito sentido, independente se você entende ou não de Kubernetes, tá? Entenda que a minha ideia aqui foi de falar de Circuit Breaker e não ensinar isto ou ensinar o Kubernetes aqui para você, tá? Esse não é o meu objetivo, nem foi o meu objetivo por momento nenhum. Meu objetivo aqui realmente é conseguir te mostrar, tá, que esses tipos de recurso podem salvar o seu sistema de ter um erro em cascata simplesmente pelo fato desses tipos de atraso. E eu não tenho dúvidas que esses tipos de ferramenta vão conseguir te ajudar para evitar todo esse tipo de problema. Vamos rodar de novo aqui mais uma vez? Eu vou tentar... Bom, vamos rodar de novo aqui para a gente ver. Ó, tá dando erro, então, ó, o circuito tinha colocado. Então, deixa eu dar um atualizar. Ele tem que começar a pegar, ó. Ele tá mandando ainda pros dois lados, ó. Tá meio que 50 e 50, né? Ó, tá mandando pra tudo pros dois lados, mais ou menos. Então, ele tá mandando pros dois lados. Ainda ele tá mandando pros dois lados. E agora, pronto. Ele parou de mandar desse lado e tá mandando desesperadamente lá pro código 200, né? E a gente está com 98% de sucesso. Por quê? Porque o circuito foi ativado.
Depois de passar um tempo, ele volta a mandar tráfego. E se der problema, ele ativa de novo. E assim vai. Maravilha? Pessoal, se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou desse tipo de conteúdo, eu peço para você dar um like nesse vídeo. Manda para os seus amigos que não entendem direito sobre Circuit Breaker. Aqui está um exemplo na prática para você. Espero que você esteja gostando desse vídeo. Um grande abraço para você. Lembrando que eu quero fazer uma licença poética, não é licença poética, mas parte desse conteúdo que eu estou trazendo aqui é um conteúdo que a gente tem no nosso curso Full Cycle, tá? Então é nesse curso onde a gente mostra esse tipo de conteúdo também. Uma parte desse slide é do nosso curso, eu não posso deixar de deixar crédito para isso. Maravilha? Então, um grande abraço para você, espero que você tenha curtido e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Thank you.